Então, de criança, o meu temperamento era bem flegmático. Eu acho que até eu ter a primeira filha, eu era bem mais flegmática, né? E depois, eu acho que eu acordei como mulher só depois da primeira filha mesmo. E depois eu acho que esses anos, assim, o trabalho foi me fazendo mais ativa cada vez mais. E a gente pode dizer qual, assim, a intensidade mais de um colérico, né? Embora eu não tenha, assim, raras vezes que eu tenho ataque de raiva, né? Mas, assim, a intensidade do trabalho e de me ligar com as coisas, né? Eu sinto, assim, que eu tenho forte o Júpiter, que me dá essa capacidade de síntese e de olhar o global, né? E depois eu tenho o Mercúrio. Mercúrio é o oponente do Júpiter, que é das viagens, da invenção, da mediação que eu sempre faço, né? Eu cheguei até a arrumar crianças para gente que não podia ter crianças, assim, né? Eu também tenho um veio, assim, comercial também, então bem próprio do Mercúrio, e do Mercúrio também é todo o processo de cura, né? Do médico, ele tem o bastão de Mercúrio como símbolo. Meu signo é Sagitário, que é bem predominante mesmo, assim, de ir atrás das metas, né? Mas o ascendente é Gêmeos. Então, muitas vezes me vem essa dúvida, assim, né? Mas não é muito intenso o Gêmeos. Mas às vezes eu tomo uma decisão, aí eu fico pensando, será que é aquilo mesmo, né? Então, é interessante que a gente diz assim que com 63, né, a nossa missão de vida está cumprida, né? E aí, a partir daí, assim, uma liberdade maior de você fazer escolha do que você quer fazer. E eu senti isso apenas com 70 anos, né? Com 70 anos, quando eu fiz 70 anos, eu senti assim, missão cumprida, né? Mas aí começa uma outra história, que eu começo a me envolver aqui com Florianópolis e ajudar aqui a medicina antroposófica a se desenvolver. Aqui em Florianópolis começou então a Clínica Viales e fundou a Associação Sagres, né? Só que aí não tinha mais homem para me ajudar, porque a Sagres eu fiz praticamente sozinha, junto com um pouquinho com o grupo de médicos que estava aqui em Florianópolis, né? Mas eu senti a necessidade de dar um impulso aqui da medicina antroposófica. E logo em seguida, então, vieram alunos que pediram um curso de terapia artística. Então, aí a gente começa na Sagres, a ampliar a Sagres, ter os cursos de terapia artística, depois cursos biográficos também, cursos de... Aí a Francisca inicia com os cursos de cantoterapia e, por último, a gente também começou com a formação biográfica aqui em Florianópolis, né?
que agora está se formando o terceiro grupo. Então, então, mas eu sinto que isso aqui é assim, mais o Prokofiev dá um nome interessante para essa fase, que ele fala assim, fase do sacrifício livre. Quer dizer, você não tem mais a obrigação de fazer algo, mas você faz espontaneamente, né? E você já fez a tua realização pessoal e agora você pode se doar mais para o mundo ou para as necessidades do ambiente ou do local, né? Como não dava mais para fazer assim grandes viagens, ou era muito esforço já, então aqui eu desci o rio Danúbio até o Mar Negro. E foi muito interessante conhecer esses países que são considerados orientais, né? Então, mas também foi depois de cursos, né? Aí eu fui com uma colega que eu conheci no curso e desci por aí. Eu acho que é assim, bem colorido, né? E bem cheia a vida, né? Não tem, assim, vazios, digamos, né? Eu acho que foi uma vida intensamente vivida, né? E o que também me chama a atenção, assim, que as moradias, eu, assim, até os 24 anos eu vivi com o meu pai, né? Quer dizer, na casa dos meus pais, do meu pai, né? E minha avó, etc., madrasta. E depois eu já casei com o Pedro. Daí eu vivi 23 anos junto com o Pedro. Foi a época que eu constituí família e a fase de aprendizado profissional da medicina antroposófica, né? E com a clínica do Tobias, a realização da medicina antroposófica. Depois, com 45, eu já caso com o Daniel, né? Não fiquei um ano sozinha, logo foi mais, direto, né? E agora com o Daniel já estou junto 42 anos, né? Teu pai construiu assim a clínica Tobias, praticamente com os próprios recursos e com as próprias... tinha um engenheiro, mas assim, ele que fez todos os desenhos também. E com o Daniel foi a mesma coisa, né? O Daniel, ele fez todos os desenhos da Artemisia, construiu a Artemisia, e até as janelas ele desenhava e a gente mandava fazer no Embu, né? Então, estava intimamente ligado com a Artemisia, né? Eu tive sempre, assim, certeza do que eu ia fazer. O momento que eu fiquei, assim, mais em dúvida não, mas eu fiquei, assim, com o terceiro lunar, nos 56 anos, eu senti que algo tinha que mudar, né? Mas eu não sabia bem para onde. E aí eu fui esperando, eu esperei 2 anos até começar essas idas para a Europa, né? Aí eu sabia o que fazer. Esse ano eu estou bem mais tranquila e sossegada, né? E eu comecei um trabalho assim, com a vinda da minha neta, a filha do Tiago, deu também um novo impulso na vida, porque eles mudaram para a nossa casa do lado, e aí eu comecei assim me interessar também mais profundamente para as questões
assim, infantis, né? Então, esse primeiro setênio de vida, observar a criança, aprender a andar, se movimentar, agora está na fase de aprender a falar. Então, isso deu uma renovação. E o ano passado eu tive um sonho que eu devia começar a trabalhar com lã, e aí eu comecei a fazer todo o processo da lã, né? Desde quer dizer, não a tosa eu recebia a lã tosada, mas aí a lavagem da lã, depois cardar a lã, depois tingir a lã, e com o tingimento eu comecei a fazer, aí com a lã, eu comecei a fazer painéis. Então, o primeiro grande painel que eu fiz foi na época do Natal, contando assim a história do Natal. Ou então painéis de contos de fada, etc. Por exemplo, esse encontro com 31 anos e meio, né? Com esse grupo mais esotérico, né? De estudo, foi um momento muito feliz, né? O, o momento da lançada da pedra fundamental, eu senti assim que muitos seres participaram ali para a clínica Tobias poder acontecer, né? O do nascimento dos filhos também sempre foi uma coisa bem gratificante. E então, o momento que nós capotamos o carro, né? E vimos que estava ilesos, né? Foi um momento bem de grande felicidade também, né? Mas, por exemplo, quando eu vejo assim, nós fizemos, isso acho que é importante, fizemos uma viagem também com os filhos, e já tinha, acho que, netos, e aí a gente fez uma viagem de motorhome para os Estados Unidos, acho que já falei sobre isso, né? Então, no momento assim que eu cheguei na beira do Grand Canyon, eu tive um momento assim de profunda felicidade, e eu senti assim, nossa, assim, o monumento dos deuses ali, né? Então, assim, é como que Deus Pai tinha criado o mundo de uma maneira tão maravilhosa, né? Me emocionei profundamente, né? Ou quando vi a onça, ou aqueles golfinhos todos, né? O mesmo aqui quando eu vejo, eu gosto muito de olhar as baleias, né? Quando venho aqui para Florianópolis em agosto, setembro. Eu fico muito feliz quando enxergo as baleias. Mas triste, é difícil de dizer. Porque não tem tantos. Tem, deixa eu ver. Bom, quando eu fui, assim que eu senti que eu tinha quebrado as vértebras, mesmo sem tirar raio-x, eu sabia que eu tinha quebrado as vértebras, foi uma situação bem difícil, né? Porque a ambulância não vinha, eu senti um frio danado, né? E aquilo foi uma situação bem difícil. Depois tiveram que me buscar de helicóptero para levar para o Einstein, né? Lá perto de Dourados. E também uma situação em que o Daniel, eu estava fazendo curso na Europa, aí o Daniel ficou com um problema de coração, daí ele foi internado na UTI em Florianópolis, em São Paulo,
Daí eles me telefonaram, aí eu vim correndo, né? E aí, quando... Aí ele ainda estava no hospital, acho que foi no Einstein, nem me lembro mais. Eu só sei que aí, no dia seguinte, a gente mudou de quarto e foi lá pro porão. Aí eu me senti, assim, muito triste, assim, muito confrontada comigo mesmo, né? Assim, sensação também que com esses cursos na Europa deixava o Daniel muito tempo sozinha, né? Isso me deixava bem triste, né? Acho que foi importante, foi na Grécia, quando eu fui com o Daniel, a gente foi visitar Santorini, né? E lá é uma cratera de vulcão, né? Preenchida hoje pelo mar. Aí eu tive, assim, uma vivência, assim, bem forte, que o o Daniel e eu, nós estávamos num navio e que a gente... Então, tinha havido a destruição daquela cidade, né? E a gente estava junto num navio e a gente sabia que o navio ia afundar, né? E assim, aí eu senti também uma felicidade, assim, de nós morrermos juntos. Então, foi uma experiência bem forte também, né? No segundo setênio, que o setênio, assim, foi bastante sofrido por causa dessa visita da minha mãe, né? Que depois ficou doente, eu tinha que visitar nos sanatório. Isso me deixava, assim, bem mexida e bem... Aí eu tinha pena, assim, de mim, né? Que eu sofria tanto. Mas depois, como adulto, eu acho que eu nunca senti que eu tinha, apesar de tudo, que eu tinha uma infância infeliz, né? Eu senti que a vida me levou assim com impulso ótimo, assim, esse negócio que você perguntou se eu tinha dúvidas, não, o caminho era sempre bem certo e assim mostrado de alguma forma, né? Ou pelo mundo externo ou interno, né? Que eu acordava e sabia de repente que eu tinha que fazer, né? Eu acho que quando era menina, né, eu pensava que eu não ia casar e não ia ter filhos, não ia ter condição de ter filhos. Então, eu acho que a maior gratidão é de ter, ter os filhos, né, formar uma família, mas, por outro lado, também, assim, que eu sempre fui conduzida por algo superior, né? Porque quando eu dava palestra na Europa, principalmente, eu sentia que, assim, alguma coisa me inspirava sempre. Eu nunca tive problema em dar palestra, todo mundo sempre gostava. E assim como através de mim algo tem que acontecer, né? Mas eu sentia, por exemplo, nessas palestras biográficas, eu sentia sempre a presença do professor Bernhard Leverhuldt, né? Que escreveu aquele livro As Fases da Vida, né? Foi o encontro mais importante para você em termos de mestre, de troca de Não, experiências? foi um encontro importante em termos de mestre, né? E que eu conheci bem, porque ele, quando veio para o Brasil, ele morou na Clínica Tobias, e eu ia fazer visita para ele todo dia, né? E depois ele convidou a gente, quer dizer, eu e a Glaia e a Soli, e o Günther, que já estava com a Glaia,
para ir visitar ele lá na Holanda, no Friesland, onde ele tinha um lugar onde ele andava com o barco, né? E uma casinha, aí ele comprou uma barraca para mim. Esse foi um dos grandes mestres, o Liverhood. Mas o primeiro mestre foi aquele português que, quando eu cheguei na clínica Ita Weckmann, ele me recebeu como assistente, né? Esse foi o outro grande mestre, né? E da tua adolescência e da tua infância, quem foi o maior herói do mundo aí fora? A minha madrasta, ela era fã do Gandhi. Então, o Gandhi jejuava, ela jejuava junto. Então, o Gandhi foi, assim, uma figura referencial, né? Eu fui fazer uma coisa bem interessante que eu não tinha feito ainda, que é um espelhamento que você faz em torno, vamos dizer, do evento mais importante, talvez, da tua vida. Quer dizer, em torno de esses eventos você pode fazer um espelhamento. Mas aí eu peguei os 45 anos, né? E aí que foi quando eu casei com o Daniel, né? E aí eu fui espelhando e deu muitos espelhamentos. E aí me dei, assim, 45 mais 45 dá 90. E então, de repente, me deu, assim, aquela vontade de chegar até os 90 para fechar esse espelhamento, né? E Deus, para a senhora, o que seria Deus? Então, Deus é aquela força espiritual, né, da criação do mundo, né? Esse eu assim tenho bem claro a Trindade, né? Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, né? Essas três entidades dessa unidade só, né? Então, o Deus Pai, ele é o criador de tudo, né? E essas vivências que a gente tem de natureza, do mundo, da beleza do mundo, dos animais, as plantas, né? Do ser humano em si, ele é uma característica da criação do Deus Pai, né? Enquanto que o Cristo, Deus Filho, ele tem muito mais relação com o relacionamento das pessoas entre si, né? Então, a minha atitude de vida, né? E o Espírito Santo, assim, é o meu desenvolvimento futuro para eu chegar cada vez mais perto do meu eu superior, né? Agora, só não vou me perguntar aqui o que é o superior, porque isso seria uma longa história. Daí. Mas é que deixa eu terminar então, o Ramón Jiménez, né? Ele tem uma poesia muito bonita, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem no meu livro de Tomar a Vida em Suas Mãos, né? Eu não sou eu sou aquele que está sempre ao meu lado, né? A próxima vez, quando temos o livro, a gente pode ler ela, né? Então, esse alcançar desse ser que está sempre a teu lado, né?